Olá pessoal, meu nome é Adriano, esse é o canal Meu Propósito. O estudo do Vem Segue-me dessa semana trabalhou de terceiro NEF do capítulo 8 ao capítulo 11, tendo como ponto central a visita de Jesus Cristo às Américas. E eu separei alguns versículos para compartilhar com vocês, e alguns eu vou ler, outros eu vou deixar aí no corpo do vídeo para que vocês possam ler em família, tá? Então, o que aconteceu inicialmente? Os sinais da morte de Cristo foram cumpridos lá entre o povo, né, das Américas. Então, tem um versículo específico que resume tudo o que aconteceu. Está lá em 3º Nef, no capítulo 8, versículo 17. E diz o seguinte: E assim a face de toda a terra ficou desfigurada, em virtude das tempestades e trovões e relâmpagos e tremores de terra. Então a terra ficou desfigurada e muita gente morreu. A parte mais iníqua do povo morreu. Aquela parte que perseguia os profetas, né, que não quis ouvir os profetas, estes morreram, muitos deles. E existia um versículo no capítulo 9, né, terceiro Nef 9, no versículo 2, que me chamou muito a atenção, porque enquanto muitos dos filhos de Deus morreram, claro, isso foi consequência da sua desobediência, foi consequência de não querer ouvir as palavras dos profetas, mas eu gostaria de relatar aqui para vocês a reação do inimigo, do nosso inimigo comum, do diabo, quando um filho de Deus ele sai dessa terra sem estar preparado para encontrar o Senhor. E está lá em 3º Nef, capítulo 9, versículo 2. Ai, ai, ai deste povo, ai dos habitantes de toda a terra, a não ser que se arrependam, porque o diabo, ele ri, e seus anjos se regozijam em virtude da morte dos belos filhos e filhas de meu povo, e caíram por causa de suas iniquidades e abominações. Então, essa foi uma voz que o Senhor, que o povo ouviu, que foi a voz de Cristo, e estava falando para o povo o comportamento do inimigo quando seus filhos morrem sem estar preparados para encontrar ele, Jesus Cristo, ou Deus, tá? Então, pessoal, que a gente possa se esforçar para nos arrepender de nossas falhas e estar preparados para encontrar o Senhor, né? Agora, por que houve toda essa destruição? Por que houve todas essas catástrofes? Está lá em 3º Nef 9, no versículo 12. E diz o seguinte: E muitas grandes destruições fiz com que fossem infligidas a esta terra e a este povo, por causa de suas iniquidades e abominações. Então Cristo falando ao povo por que havia afligido o povo com tantas destruição, por causa da iniquidade e abominação. Às vezes você pode parar, nossa, por que tanto, por que tsunami, por que terremoto, por que tanta destruição? Essa é a resposta. Por causa da iniquidade e abominação do povo. Simples assim. Tá bom, pessoal? Neste momento, com Cristo, ele anuncia o fim ou o cumprimento da lei de Moisés, né? O cumprimento da lei de Moisés. E agora, nesse momento, ele não exigia mais sacrifício de animais, porque na lei de Moisés eram feitos sacrifícios de animais. Mas com o sacrifício de Cristo, ele finaliza todo o sacrifício por derramamento de sangue, todo o sacrifício, né? E eu gostaria de ler essa escritura que fica lá em 3º Nef, no capítulo 9, no versículo 20. Qual o sacrifício que o Senhor ele exige agora de cada um de nós?
E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado, ou seja, um coração arrependido, e um espírito contrito, ou seja, um espírito obediente. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado, ou um coração arrependido, e um espírito contrito, ou um espírito obediente, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas, que, por causa de sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não souberam. Né? Ele até relatou uma situação com os lamanitas, que eles vieram ao Senhor com um coração arrependido, um coração quebrantado, e com o espírito contrito, ou seja, disposto a obedecer os mandamentos do Senhor. E o Senhor derramou o Espírito sobre eles, e eles não perceberam, eles haviam se convertido, haviam mudado, e não houve, eles não perceberam que houve essa bênção do Espírito vir sobre eles, de ter havido batismo de fogo, né? Então, muitas vezes, a conversão, ela chega para nós em nossa vida de uma forma tão sutil, de uma forma tão mansa, tão suave, que às vezes a gente nem percebe, simplesmente a gente está vivendo e guardando os mandamentos. E se olhar para trás, vai ver, nossa, quanto eu mudei, né? Tem uma parte que me tocou muito, e está lá em 3º Nef 10, 5 e 6. O Jesus Cristo, e muitas dessas escrituras que eu estou falando aqui para você, é Jesus Cristo falando para o povo, né? Jesus Cristo falando sobre o quanto ele quis ajuntar o povo de Israel, o quanto ele quis trazer o povo de Israel para perto dele. E no versículo 5 e 6 diz assim: e novamente, quantas vezes vos quis juntar como uma galinha junta seus pintinhos sob as asas, sim, ó povo da casa de Israel, que haveis caído, sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, assim como vós que haveis caído, sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como uma galinha junta os seus pintinhos, e não quiseste. Ó vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos juntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas? Se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Então ele tanto falou para aqueles que não quiseram vir a ele, como aqueles que estavam ali, que tinham sido poupados, e ele disse, quantas vezes eu vos juntarei. Vocês já viram o comportamento da galinha quando ela vai proteger os seus pintinhos? Ela atrai todos os pintinhos para debaixo das suas asas. E ela protege de uma forma que ela diz assim, aqui não. Aqui ninguém mexe. São meus filhos. Quantas vezes o Senhor ele não quis fazer isso com a gente? Quantas vezes ele não nos chamou para vir até Ele? E quantas vezes nós nos recusamos a isso? Quantas vezes o Salvador nos chamou e quis nos ajuntar como uma galinha junto a seus pintinhos? Que não nos recusemos a ir até o Salvador. Que possamos nos aproximar de nosso Salvador. Em 3º Nef 10, 11, 12, ele fala sobre a importância de ouvir a palavra dos profetas. Às vezes, nós assistimos à conferência, ouvimos aos profetas, aos apóstolos, a todos os servos do Senhor naquele dia,
e depois voltamos para nossa casa ou continuamos nossa vida como que nada tenha acontecido. Talvez algumas pessoas devem perguntar: Adriano, por que você faz a conferência comentada, uma vez que já existem os discursos lá? Eu faço com o intuito de ajudar a todos os meus irmãos a lembrar as palavras dos profetas, que devem ser vividas. Eu sei que já tem um discurso da conferência, mas as palavras dos profetas, elas precisam ser vividas. E quantas vezes nós pudermos lembrar, melhor. E no versículo 11 e 12, diz o seguinte: E até aqui se cumpriram as escrituras proferidas pelos profetas. Isso Cristo falando. E foi a parte mais justa do povo que se salvou. E foram aqueles que receberam os profetas e não apedrejaram, e foram aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos e foram poupados. Nossa, não quer dizer que aquelas pessoas que tinham sido poupadas depois daquelas catástrofes, tudo, da vinda de Cristo, que eram as melhores pessoas, que eram os perfeitos. Não. Eles foram poupados porque eles ouviram os profetas. Simples assim. Você quer ser poupado? Você quer ser poupado nessa vida? Você quer ser poupado de destruições? Você quer ser poupado de muitos problemas que podem ocorrer no mundo? Ouça os profetas. Passe a ouvir os profetas. Foi isso que livrou o povo, os nefitas, nesse momento. Não é que eles eram perfeitos, mas eles não apedrejaram os profetas. Eles não mataram os profetas. Eles ouviram os profetas. Ok? Terceiro Nef 11:5. Deus falou a esse povo, apresentando seu filho amado. Mas ele falou uma vez, o povo não entendeu. Falou uma segunda vez, o povo mais uma vez também não entendeu. Até que ele falou a terceira vez. E eles entenderam. Mas por que eles entenderam na terceira vez? Terceiro Nef 11, versículo 5. E novamente pela terceira vez ouviram a voz e aguçaram os ouvidos para escutá-la. E seus olhos estavam voltados para o lugar onde vinha o som. E olharam fixamente para o céu, de onde vinha o som. Ou seja, eles deram a devida atenção. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito, porque nós não demos a devida atenção. Então nós precisamos dar a devida atenção. Se dermos a devida atenção, se nós aguçarmos nossa mente, nosso entendimento, nossos olhos, se direcionarmos para o céu, ouviremos a voz de Deus. E foi o que aconteceu aqui no povo, e foi o que eu aprendi nessa escritura. Tá? Em terceiro Nef 11, do 21 ao 22, ocorre uma situação que eu achei diferente, mas que eu gostei muito de ter aprendido. 21 e 22. Quando o Senhor, ele chama Nef estava lá ajoelhado junto com o povo, e ele chama Nef à frente. E diz o seguinte: E disse o Senhor para Nef: Dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. No 22. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa. Deus deu-lhes poder para batizar. E disse-lhes: Dessa maneira batizareis e não haverá disputa entre vós. Então, será que Nef não tinha autoridade para batizar? Sim, ele tinha. O Senhor, ele só fez dar uma ênfase na autoridade que Nef possuía para batizar. E estava dando início a um novo ministério, né? A lei de Moisés havia sido cumprida. E agora, né, era o Evangelho, era o novo ministério, o ministério de Cristo. Tá? Então, ele deu ênfase à autoridade de Nef, mostrou ali para o povo que ele possuía autoridade e deu início ao trabalho. E talvez naquele momento também chamou para ele para ser um apóstolo, né? Junto com outros. Né? Ele disse: essa é a forma que deves proceder, essa é a forma que deve batizar.
tá? Não haver disputa entre vós. Né? E aí, lá de Terceiro Nef, no capítulo 11, do 23 ao 26, o Senhor, ele ensina a forma de batizar, ele ensina a forma correta de batizar. Ele fala, precisa ter autoridade, precisa exercer fé, precisa ter fé em Cristo, precisa ser para o arrependimento, precisa ser por imersão e depois receber o Espírito Santo. Está lá em Terceiro Nef 11, do 23 ao 26. Dá uma estudada. É exatamente como nós fazemos. E ele disse, essa é a doutrina, essa é a forma. Não pode ser diferente disso. Não pode ser diferente disso. Em Terceiro Nef, também no capítulo 11, no versículo 28 e 29, o Senhor ele fala que não deves ter discórdia entre os irmãos. Ele estava ensinando sobre batismo, ele falou sobre a doutrina, e ele disse, não deve ter discórdia sobre esse assunto, batismo, e nem sobre pontos de doutrina entre vocês. Então mesmo eu digo para todos nós, não precisa a gente discordar, não precisa ter disputa, não precisa... Nossa, nós temos um profeta vivo que está aí, tira as nossas dúvidas, esclarece a doutrina de Cristo. Nós temos nossos líderes locais, não precisa ter disputa entre nós, tá bom? E ele finalizou, né, no caso eu estou finalizando, falando sobre o Terceiro Nef do capítulo 11 até do versículo 31 ao versículo 41. E eu não vou ler tudo isso, mas reforça a questão da forma de batizar. E é aquilo que eu já falei, fé, arrependimento, batismo e o recebimento do Espírito Santo. E ele disse, essa é a minha doutrina. Doutrina é o que, 1 mais 1 é igual a 2, ABC. Não existe outra forma, tá? Então ele disse, se aqueles que forem batizados serão salvos, aqueles que não forem serão salvos. E por isso o batismo é tão importante. Por isso o batismo é o início de tudo. Por isso quando uma pessoa vem conhecer o Evangelho, ela já precisa ser batizada, tá? Porque é a porta, é o ponto-chave, é o que vai levar você à volta de Deus, tá bom? Esse foi o estudo do Vem Segue dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você acredita que esse estudo pode ajudar alguma outra pessoa, por favor, compartilha com essa outra pessoa. O valor das almas é grande à vista de Deus. Eu estava pensando, às vezes me vem à mente, né, parar de gravar os vídeos. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Mas me veio uma mensagem à mente. Lembrais que o valor das almas é grande aos olhos de Deus. Então, se esse vídeo alcançar e tocar o coração de uma única pessoa, valeu a pena. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.